Olá, pessoal! Olá, pessoal! Então, hoje eu tô aqui com meu maridinho, para quem não conhece ainda, esse é o Dr. Marcos Vinícius, mas pra gente ele é o Marcão. Opa! Então, hoje a gente tá aqui pra gente dar seguimento àquela série da minha história. Eu já gravei acho que 2 vídeos daquela série, ou mais, não me lembro quantos. Mas o primeiro mesmo que você tem que ver antes de ver esse, para você entender tudo que o Marcos vai falar, ou o Marcão vai falar, que é como eu chamo ele. Marcão, você de Marcos. Eu não chamo de Marcos, desculpa, gente. Tudo que o Marcão vai falar, você tem que assistir esse vídeo aqui. Que é o vídeo que eu começo contando a minha história, que conta a minha primeira internação, a minha segunda internação. E hoje eu vou estar entrevistando meu marido para saber qual é a visão dele, né? Porque toda história tem 2 lados. Então eu contei a minha versão da história e eu acho importante eu estar sempre trazendo a versão de pessoas que vivenciaram comigo. No caso, hoje eu estou trazendo ele, mas vou tentar trazer o meu pai em outros momentos. Vai ser difícil, mas a maioria das vezes vai ser o Marcão, eu já vou adiantando. Não reparem se eu chorar, porque só de formular as perguntas já fiquei meio sensível. É um assunto que me sensibiliza muito, apesar de eu sempre falar que eu não sou chorona, né? Mas realmente são assuntos que me sensibilizam. Começando, eu contei pra eles que antes da primeira internação, eu trabalhava pra caramba, eu já tava adoecendo, né? Eu já tinha sinusite, já tava com asma e tudo. Você vivia brigando comigo depois do trabalho, porque eu sempre chegava toda... E eu quero saber o que você achava de eu trabalhar e não parar pra me cuidar. Então eu sempre discordei, né, do que ela, depois do que ela se formou médica, né, do segmento do ano que ela teve depois de se formou. Catarina trabalhava muito, ela sempre gosta muito de trabalhar, ela ama a medicina de uma forma assim que poucos que eu conheço amam, é impressionante. Então ela vai pegando, naquela época ela pegava diversos trabalhos e sempre tinha um plantão ali, tinha outro plantão acolá, e depois quando entrou para a residência, então ela ficou fascinada pelo hospital que ela faz de residência, pelos doentes que eram muito humildes e que ela fazia uma diferença muito grande na vida daqueles pacientes. Então ela fazia tudo o que ela podia, saía do hospital todo dia muito tarde, dava plantão à noite. Então ela tinha uma alergia e uma asma que foram só piorando nesse tempo, sabe? E apesar da gente falar e tudo, a pessoa nunca acha que vai acontecer com ela. Ela sempre acha que não, vai tomar um antibióticozinho, vai tomar um remedinho e vai ficar boa, sabe? Mas aí, infelizmente, né, a doença, né, em 2013, veio na primeira internação. Mesmo depois da primeira internação, ela ainda achou que dava para voltar para trabalhar, mesmo usando remédios, doses altíssimas, e por mais que a gente falasse, né, aí ela teve a segunda internação, sabe? Então, é muito importante você, que é médico, que cuida da saúde dos outros, que também cuide da sua saúde. E você que não é médico, mas que trabalha muito, pensa, olha, sua saúde é mais importante do que tudo que você faz, tudo que você ganha. Então, cuide de você, isso é muito importante. Eu tenho aprendido isso até hoje. Amor, durante a minha primeira internação, até a segunda também, e depois as outras, a sua vida não parou. Isso foi um acordo entre a gente, né, como casal, porque se um já está debilitado, já está fora do combate, o outro precisa continuar combatendo, porque, né, alguém tem que botar dinheiro na casa, literalmente. Eu lembro que você fez uma prova para professor da UFRJ, na minha primeira internação. Eu lembro até que você não queria fazer essa prova, porque você não tinha se preparado como você gostaria. Eu lembro também que na emergência, deitada, você tentava ler alguma coisa desesperadamente. Eu quero que você conte para as pessoas como é isso, como você consegue passar por uma situação adversa e mesmo assim vencer, porque ele tirou o primeiro lugar nessa prova, gente. E ele passou em primeiro lugar e vivendo toda essa situação. Então você que diz que não consegue passar para nada, que dá 1000 desculpas, eu quero te dizer que o Marcão tinha 1000 desculpas, mas ele conseguiu, ele passou em primeiro lugar e ele é tão bom quanto você. Fala aí, amor, como que você consegue? Então, em 2013, nessa época,
teve essa prova, né, para professor substituto de clínica médica, e eu não sou clínico, eu sou neurologista. Então, e aí eu gosto muito de dar aula, né, eu sempre dei aula desde a residência, até na graduação, dica acadêmica. Então eu tenho um anseio muito grande por ser um professor universitário, né, e um professor adjunto e tudo, né, permanente. Então, surgiu esse concurso para substituto, que é um professor temporário, mas também é concurso, e ela estava internada. Então eu não conseguia estudar, eu não conseguia me preparar como que gostaria de me preparar, sabe? E aí foi uma das primeiras vezes, né, em que eu tive que enfrentar a vida como ela era, e não como eu gostaria que ela fosse, porque eu não gostaria que ela estivesse internada, eu não gostaria de ter pouco tempo para estudar. É óbvio que eu queria ter, né, a mesma disponibilidade, no tempo que eu tinha quando eu ia entrar na casa dos meus pais, por exemplo, para poder estudar, mas não era assim. E eu tive que lidar com isso, eu tive que passar por cima disso, né, arrumar brecha de tempo para conseguir estudar. Catarina me deu muita força para fazer a prova, porque eu não queria fazer, até porque era uma prova que lá na UFRJ, né, os professores têm uma estima muito grande por mim, né, foram meus professores, eu sempre gostei muito, né, de estudar, era um aluno muito bom, então eu tinha medo de decepcionar eles e tudo, mas você acha que o importante é você se dedicar mesmo diante da situação, então? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. É você estudar mesmo diante, assim, você não pode parar você não pode ter pena de você, né? Entendeu? Porque a vida não tem pena de você, as pessoas não têm pena de você. E a pessoa que está do seu lado também tem que te apoiar e entender isso, né? Porque não é porque você está doente que você tem que querer que o seu marido pare de vencer na vida. Afinal, vocês são dois em um só. Então, eu acho que é assim que a gente tem vencido, né? É, assim. E assim, essa eu acho que você mais ou menos até respondeu, mas fala sucintamente, né? O que você achou de eu voltar a trabalhar da primeira internação para a segunda muito rápido? Você concordou? Eu acho que não precisa nem falar, né? Não respondi, achou? não concordei. Ninguém concordava. Mas aí a gente viu como deu errado, né? Nessa época eu era um pouco rebelde, né? Infelizmente a Catarina nessa época era... Como é que eu era? Uma pessoa difícil. Você dizer que eu era uma onça brava? Era uma pessoa difícil, né? Hoje em dia ela está muito, muito diferente. Mas era difícil, né, lidar e ela não aceitava a doença, ela não aceitava o que aconteceu com ela de uma forma de negação, né? Uma reação psicológica dela de negar. Ela tomava 20 remédios e negava, e não. Eu não vou ficar assim. De uma forma, assim, irresponsável até, sabe, com ela mesma. E, infelizmente, ela teve uma outra internação depois que foi bem mais grave. E aí, agora, a gente vai começar a perguntar a partir da segunda internação, né? E lembrando, gente, que isso tudo é a Catarina... vamos dizer assim, sem estar reconectada de verdade com Deus, sem ter a fé que tinha, porque se eu fosse a pessoa que eu sou hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, diferente. Gente, a história seria contada de outra forma, tá? É só pra lembrar que isso aconteceu lá atrás, antes da gente assinar os papéis de casamento, tá? Só pra vocês se situarem. Então, quais foram as cenas mais difíceis para você ver como marido e quais foram as situações, até para mim mesmo, mais difíceis de terem sido vivenciadas que você observou? Eu acho assim, a interação toda foi muito difícil, né? Porque a interação já é difícil para quem não é médico. Para quem é médico é muito pior, porque você sabe o que está acontecendo, você detecta diversos erros que acontecem no hospital, você sabe o que aquelas doenças podem gerar, quais são as complicações raras, não raras, e com o Acate, várias complicações aconteceram. Então, mas o que me marcou principalmente foram as febres com calafrio, isso era muito, né, doía muito meu peito quando eu via ela daquele jeito. Também, uma vez, ela teve que usar, a Catarina fez muitas infecções por conta de acessos venosos, né, para pegar a veia. Ela tem veias muito fininhas, muito frágeis, então ela teve que usar catéteres profundos e isso gerou infecção nela algumas vezes. E uma vez ela teve que colocar, não tinha, para não funcionar uma outra veia central, teve que colocar uma veia na mão e ela fazia antibióticos fortíssimos, então isso irritava demais o braço dela, doía muito, ela teve que aguentar.
Então esse dia foi bem difícil pra gente, sabe? E também quando ela fez efeito colateral do antibiótico, que ela ficou incoordenada, ficava com dormência nos pés e nas mãos, sabe? Incoordenada, gente, então, é andar tipo bêbado, você não assim, consegue se equilibrar, então, sabe? Foram... E essa parte foi até mais difícil, eu acho, pra mim, porque o Marcão é neurologista. Então, no fundo, ele sabia que aquilo ia passar, ele sabia o que aquilo era. Mas eu nessa internação, acho que nem tinha me formado, já tinha me formado. Eu já era médica e tudo, mas eu já não tinha um conhecimento neurológico, obviamente, do nível dele, de efeitos colaterais, de neurotoxicidade de antibiótico. E assim, eu não conseguia sentir as minhas mãos, os meus pés. E quando eu andava completamente sem equilíbrio. Se eu fechasse o olho, eu caía. Eu não conseguia sentir a parte de trás da minha língua. E eu achava que eu ia ficar assim pra sempre. E aí eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, como é que eu vou ficar assim, sabe? E isso foi desesperador pra mim. Acho também que quando tocou o telefone dele, que nesse dia ele não estava comigo, eu contei esse caso pra vocês do catéter que dobrou, Nossa, né? Nossa, foi péssimo. Ele chegou no hospital, né, amor? Tava no congresso, e aí eu tive que voltar do congresso. Foi horrível, foi horrível. Meus pais também estavam comigo no congresso, meus pais iam até viajar para Paris e cancelaram tudo, né, pra ficar com a gente e tal. Então, foi muito difícil esse dia. Foi, né? Mas de todas as situações, você considera as febres, sem dúvida, do jeito que aconteciam, a situação mais duras, mais dura. E eram todo dia. Então... E como era a sua, assim, eu falei que a nossa relação com Deus não era assim, como é agora, né? Mas houve alguma coisa nessa internação que te marcou em relação a isso? O que aconteceu? Como foi isso? Conta pra gente. Não, então, eu sempre acreditei em Deus e tudo. Nunca fui agnóstico, ateu, mas a gente não tinha essa comunhão, essa que a gente tem hoje e tudo. Então, nessa internação, a segunda internação da Catarina, ela fez uma infecção do sangue, né, por conta de outro acesso central, e não descobriam o que acontecia com ela. Ela fazia febres com calafrios, febre de 40 graus, 41 graus, altíssima. Ela era acompanhada por diversos médicos. Um professor que foi professor nosso, que é professor da FRJ, acompanhava ela. É o melhor infectologista da cidade. Ele não conseguia descobrir a causa da febre dela. E isso ela ficando mal, piorando, a asma piorando. Então assim, a gente estava desesperado, a gente não sabia mais por que recorrer, sabe? E aí eu lembro um dia, né, que eu fiz uma oração e eu pedi, né, a Deus para ajudar, para que a gente descobrisse aquela bactéria. Eu coloquei a minha fé, mas fosse muito pequena naquela época, eu coloquei toda a fé que eu tinha naquilo de que a gente tinha que descobrir o que estava acontecendo com ela, porque senão Deus disse, ela ia morrer, o que ia acontecer, sabe? Então, e no dia seguinte, né, que eu lembro que fiz essa oração do lado da cama dela, né, ajoelhado do lado da cama dela, e no dia seguinte a gente veio com a resposta, que descobriram qual que era a bactéria. Era uma superbactéria hiperresistente, dessas que pode sair até no Fantástico, né, quando tem um surto. Hoje em dia não mais, mas no passado passava, porque é uma bactéria muito resistente e que uma mortalidade muito alta. E a gente descobriu, começou a tratar ela, né, e aí depois a Kátia foi melhorando e ficou boa, então. E desde sempre, né, a gente, desde esse episódio, tudo, a gente sempre, né, tem sempre muita fé de que ela vai ficar bem, de que ela vai melhorar e graças a Deus ela hoje em dia está muito bem. Então, amor, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu como mulher tenho curiosidade. E eu acho que eu nunca perguntei isso pra você, é até engraçado isso. Mas eu acho que é curiosidade também das mulheres que me seguem saber. Nessa internação eu usei muito corticoide. E eu tinha um corpo, depois eu boto aí o corpo pra vocês, tô brincando, não vou botar não, tá, gente? Mas eu realmente tinha um padrão estético e assim, eu saí completamente mudada da internação. E era a primeira vez que isso acontecia. E a gente ainda não era casado no papel, então teoricamente não. E eu quero saber como foi você me ver transfigurada, né? Assim, tão diferente.
e mesmo assim, você podendo naquele momento meter o pé, porque você podia meter o pé naquele momento, você ter ficado? Então, acho que é o amor, né? Quando eu conheci a Catarina, é óbvio que a beleza dela, né, e tudo, que era muito grande. Era? Não, todo mundo falando. Não, eu não sou dessas mulheres físicas, não. Foi no passado, foi no passado. Não, eu entendi. Então assim, Catarina era modelo e tudo, então bota a foto de Catarina, foi Miss Cambuinhas, então não, assim, terceiro lugar do Miss Niterói. Então é óbvio que no início isso foi isso que me chamou para conhecer ela. Mas conhecendo a pessoa dela, conhecendo a Catarina de verdade, foi isso que me fez, né? A paixão, gente, ela vai embora. Quem se apaixona pelo corpo de alguém ou pela beleza de alguém, isso rapidinho vai embora. E não desenvolve amor pela pessoa, isso vai embora e por isso tanto casamento termina aí com 1 ano, com 6 meses, com isso tudo. Mas no caso dela, né, eu amava ela de verdade, sabe? Então, quando ela ficou doente e ficou, né, com o rosto, né, puxingoide e tudo, eu continuava a achar ela linda, mesmo que ela fosse daquele jeito, eu achava ela linda, porque eu amava ela. Então, e também... O Amor é tipo aquele, desculpa te cortar, o filme Amor é Cego. Eu pensava assim na minha cabeça, cara, eu acho que ele me vê tipo Amor é Cego, ele continua me vendo a mesma mulher, mesmo eu estando assim. Mas ele ficou, isso de uma forma um pouco pejorativa, né? Estamos fazendo comédia. Mas o amor é isso mesmo, gente. Se for ver, né, todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas, por mais feia que seja, por mais bizarra que seja, desculpa a palavra, mas alguém vai amar ela, e essa pessoa que ama ela não vê ela como os outros veem ela, vê de uma forma diferente, porque vem a pessoa que ela é. Então, foi isso. E também eu tinha, né? Também tinha fé, eu acreditava, certeza que ela ia voltar ao normal também. Então, era só ter calma, ter paciência, sabe? Minha família me ajudou também, né? Meu relacionamento com Deus me ajudou muito nisso. E é isso, amor. E agora vem a outra pergunta, então. Por que você queria tanto oficializar mesmo a nossa relação logo naquele momento? Eu falei, né, que ele tinha tudo pra correr, ele falou que foi o amor que fez ele ficar, mas a gente já tava muito tempo juntos, a gente morava sozinho, a gente morava só nós dois, a gente já vivia como marido e mulher, e a gente já vivia naquela época, acho que uns 3 anos, assim. Mas ele fez questão, né, de me falar no hospital que assim que eu saísse daquele lugar, a gente ia oficializar, nem que a gente fosse no cartório assinar o papel. E a gente nunca tinha oficializado porque ele queria meio que festa, porque ele era meio festeiro, assim. Eu que não queria? Não, você queria festa. Ele queria, a gente não tinha oficializado porque ele queria festa. Eu, na verdade, não queria nada. Conta a história de verdade, isso. Eu não queria nada, não queria oficializar no papel, não queria festa. Eu achava que pra mim valia aquilo que eu estava vivendo e aquilo que eu dizia e os meus compromissos. De cabeça muito doida, gente. Sei lá por que eu achava isso. Mas vamos voltar à pergunta. A pergunta é essa, né? Por que você teve essa vontade já no hospital e mesmo comigo transfigurada, que você já explicou que foi o amor que te fez me ver diferente e tal, mas por que nesse momento você quis... Não, agora vai ter que assinar o papel. Não, então, eu sempre quis, né, desde que a gente foi morar junto, eu sempre, durante a gente morou junto 2 anos antes de casar, eu sempre quis oficializar o casamento com ela. E a Catarina era resistente, ela dava N motivos, mas motivos, enfim, que não eram motivos verdadeiros, e não eram motivos, bons motivos pra gente não casar, mas enfim, eu respeitava, ela não queria, e a gente também não tinha dinheiro, né, pra fazer festa e tudo, a gente só ia casar no cartório, então isso era meio frustrante pros dois. Mas e depois que ela internou no hospital, né, e que a gente... Porque isso fortalece muito a relação, né, sabe? Você enfrenta uma coisa dessa, uma doença grave dessa, né? Que é mais grave do que isso para você enfrentar como casal, sabe? Então eu já tinha certeza, tive mais ainda que eu queria
casar com ela mesmo. E ela estava num momento um pouco mais fragilizado depois da doença. E aí, foi por isso o momento. Eu consegui, né, atingir esse objetivo de forma mais fácil. E também é óbvio que no hospital era chato. Catarina ficou doente, aí tinha que assinar alguma coisa. Você é o que dela? Sou, sei lá, nem o estável era, porque não tinha 2 anos, não tinha assinado nada. Sou noivo dela, enfim, isso foi constrangedor em alguns momentos. Então, e aí ela, depois de tudo que ela passou, ela viu mesmo que eu era um cara legal, um cara bom, e que merecia que ela casasse comigo, entendeu? Eu vi, na verdade, o que eu vi é que todas aquelas coisas que eu pensava e achava super importantes eram ridículas e que eu estava errada em muitos sentidos da vida e que eu não ia perder a oportunidade de oficializar a relação com o homem que quer estar do meu lado de qualquer jeito. Porque na minha cabeça antes passava, ele quer estar porque eu sou bonita, porque eu também tenho potencial e tudo. E depois eu vi que não, ele quer estar comigo porque ele me ama. Ele me ama sem nada, ele me ama sem dinheiro, ele me ama feia, ele me ama esquisita, ele me ama de qualquer jeito, ele faz qualquer coisa por mim. E eu também faço qualquer coisa por ele, até assinar o papel que eu não queria assinar e fazer a festa que eu não queria fazer. E eu ainda consegui que ela colocasse o meu nome. Então, não sei se vocês sabem, mas o nome dela agora é Catarina Nogueira de Aragão Pinto. Olha que nome lindo que ela botou no final, que é o meu. Então, gente, ó, como as coisas mudam, né? Então, assim, o problema não era oficializar a relação com este homem maravilhoso. O problema sempre foram as burocracias que eu sempre odiei e sempre foram as formalidades. Eu acho que formalidade é coisa, eu achava, né? Que era coisa para inglês ver, sabe? Assim, era para os outros e não para mim. Que o que valia era aquilo que eu sentia e que ele sentia. E depois eu vi que a vida não é muito bem isso, sabe? E esse é a essência. Mas não é assim que o mundo funciona. O mundo não é um conto de fadas. Então eu me tornei uma pessoa muito mais madura e fui sim para todas as reuniões, e isso eu vou contar num próximo vídeo, do casamento, escolhi coisa. Marcão foi um noivo maravilhoso, mega participativo, foi muito legal essa história maravilhosa, mas acho que hoje a gente fica por aqui, né, amor? Acho que tá bom já, né? Já emocionamos demais, assim, caraca. Meu coração já tá até taquicárdico. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, por favor. Não deixe de se inscrever no meu canal se você quer continuar acompanhando a nossa história e a minha história. Me sigam também nas minhas outras redes sociais, que são Catarina Aragão, tá aparecendo aqui embaixo. E também nas redes sociais do Marcão, se você quer acompanhar. Se tiver tempo, fica tranquilo. Mas se vocês quiserem acompanhar, é Dr. Marcos Vinícius Pinto. Não, Dr. Marcos Pinto. Desculpa. Mas não precisa não. Marcos Vinícius. Não ligo não. Tá? E o meu blog é catarinaragão.com.br. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.